No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim. O Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual não há. Da onde eu parei no domingo. No domingo nós estávamos vendo como é comum nos nossos dias de tamanho distanciamento do Evangelho, em que não somente essa distância do Evangelho faz com que nós vivamos uma geração que não compreende a verdade, com muitas pessoas que querem combater o mal, não é? E defender o Evangelho. Tudo que fazem é aumentar o problema, porque elas também não pregam o Evangelho, mas pregam outra coisa. E o Evangelho, ele muda vidas, mas nossa vida mudada não é o Evangelho. Não é? Por isso nós não pregamos a nós mesmos. Por isso que a nossa mensagem é uma notícia sobre o que outra pessoa fez. Nada sobre nós, o que nós fazemos é o Evangelho. O Evangelho é sobre o que outra pessoa fez. Então nossa vida, o Evangelho muda as nossas vidas, mas nossa vida mudada não é o Evangelho. De tal maneira que, como Paulo fala em 2 Coríntios 4:5, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. Não pregamos nossa vida, não pregamos nossa história, nós pregamos Cristo. E eu estava dizendo que uma pessoa disse para mim assim, ao mostrar não compreender nada do Evangelho, eu quero pegar o início do final de domingo para continuarmos daí. A pessoa estava dizendo que ela não conseguia compreender que algo que estava sendo pregado era a lei e não o Evangelho, porque ela dizia, olha, não é usos e costumes o que está sendo pregado, mas a pessoa não entende que a lei de Deus, a lei mesmo, nós estamos falando sobre usos e costumes. O legalismo é ter uma ideia de que a lei pode fazer algo que ela não pode fazer. A lei de Deus. De tal maneira que Paulo diz assim em Gálatas 3, 10 e 11, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Que lei? Da lei de Deus. Não é? Não de usos e costumes aqui. Apesar disso também ser parte do problema. Paulo está falando da lei, porque todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las. E é evidente, Paulo acha, depois de ter fundado essa igreja e pregado o Evangelho para elas, devia ser evidente para todo mundo, né, o que nós estamos falando, mas infelizmente não é. A igreja dos Gálatas tinha se afastado dessa verdade, mas Paulo diz, não é por causa da falta de clareza. Então ele diz, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, e nós sabemos que esse é o grande brado da reforma protestante. Então confundir a lei e o Evangelho é a tendência natural do coração caído. Todos os homens têm a tendência a fazer isso. E a igreja continua fazendo isso. Então nós acabamos falando sobre aquilo que nós podemos chamar hoje do Evangelho, entre aspas, do amor. E as pessoas acham que o Evangelho do amor é o Evangelho, quando na verdade ele é nada menos do que a pregação da lei.
Paulo diz assim em Filipenses 1, 16 e 17, eu peguei só um pedacinho, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho. E nós estamos vendo então que muitas pessoas estão, ao ver a quantidade de heresias, desvios, defender o Evangelho, o que elas fazem é fazer parte daquilo que afasta as pessoas do Evangelho. Eu estava contando no final do sermão, no domingo, que eu vi alguém dizendo, né, que finalmente a pessoa estava criticando um famoso pregador, como ela foi criada numa religião supostamente legalista, e ela estava dizendo, essa pessoa estava dizendo que finalmente eu percebi, dizer ela, que o Evangelho não tem nada a ver com regras, tem a ver com amar a Deus e uns aos outros. Então o que você fez, e ela vai começar a falar do que você fez essa semana para mostrar isso, não é? Amar o Evangelho tem a ver com amar a Deus e ao próximo. E um outro pastor famoso disse: o cristianismo não é um monte de regras, sua essência é amar a Deus e o próximo. Como a gente viu, isso está solidificado tanto na mente do cristão, do cristiano, da teologia liberal, quanto daquele que é tradicional, conservador, tanto da mega igreja quanto das pequena igreja, tanto da teologia da prosperidade quanto da teologia emergente, ou a TMI, ou o evangelho social, tudo parecem coisas muito diferentes. Você vai ver que quem é da TMI está criticando o evangelho da prosperidade, mas vai ver que a ideia é a mesma. Nada disso é o evangelho. Eu estava dizendo que Calvino, na época dele, disse que muitos jovens, como ele ainda jovem, diziam: olha, chega desses montes de regras, não é, e regulamentos, nós precisamos apenas amar uns aos outros e amar a Deus. Isso é o que é o evangelho. E Calvino diz, como se isso fosse fácil. Não é exatamente isso que nos condena. Então aquelas pessoas da época de Calvino estavam repetindo o mesmo que hoje, sem perceber, como nós vimos, que o resumo da lei é essa. Esse é o resumo da lei. Isso é que Jesus disse que resumia toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é a síntese dos 10 mandamentos e de todas as leis de Deus, a lei moral de Deus. Então, na Bíblia, a lei simplesmente expõe o que significa isso. Tudo que você vai ver na Bíblia como lei se resume nisso: amar a Deus sobre todas as coisas. Nenhum dos 10 mandamentos jamais seriam desrespeitados se você amasse a Deus sobre todas as coisas. Então dizer, o evangelho é simplesmente amar a Deus, é dizer o oposto do que é o evangelho. E nós estamos vendo no final, então, o que é o amor que define o evangelho e qual é o amor que define a lei. É assim que nós acabamos. Nós vimos que Jesus, de maneira nenhuma, ele fez a lei ficar mais branda. Ele queria que as pessoas entendessem a lei como lei, a expressão da perfeição do caráter de Deus, de tal maneira que ele disse: olha, se é dito que não adulterarás, mas eu digo. E aí o que ele diz não é um abrandamento, é fazer as pessoas perceberem o espírito da lei. O que ele diz é o seguinte: a lei condena todo mundo. Então, quando você compreende realmente a lei, antes de você cantar, se você só compreender a lei, você vai fazer como Pedro, que disse para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E no final da vida de Pedro, quando ele viu Cristo, ele viu a Cristo entendendo o evangelho. Então você vai ver que em vez de ele, essas duas vezes, Pedro disse, esteve diante de dois milagres iguais, em que ele reagiu de maneira oposta. A primeira vez que Pedro disse isso, retira-te de mim porque eu sou um homem pecador, tinha acabado de acontecer a pesca maravilhosa, um milagre da pesca, em que Jesus mandou eles lançarem as redes. Quando Pedro viu isso, ele falou: retira-te de mim porque eu sou um homem pecador. Ele viu a distância entre ele, infinita, e Cristo. Mas no final do ministério de Cristo no mundo, quando Jesus já tinha ressuscitado, Jesus de novo fez um milagre de uma pesca maravilhosa. Eles estavam pescando e Jesus apareceu na praia e mandou eles lançarem as redes. E aí, quando eles lançaram as redes, a rede ficou cheia de peixes, de tal maneira que eles
viram era Jesus, como aconteceu da primeira vez. Só que dessa vez a Bíblia diz que Pedro mergulhou e foi em direção a Cristo, em vez de falar, retira-te de mim. Quando você entende a graça e o Evangelho, você pode se aproximar de Deus com base em outras coisas. O que nós precisamos é ouvir o veredicto de Deus sobre a nossa justiça por meio da lei. A lei, ela tem esse propósito de nos dar o veredicto de Deus sobre tudo que a gente acha que pode ser a nossa justiça. Na semana passada nós estávamos falando do apóstolo Paulo, né, que falou assim, olha, se alguém podia se gloriar, muito mais eu sou judeu da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, e ele disse, mas agora, não é, eu só tenho uma justiça que vem pela fé. E nós vimos como muitas coisas da nossa vida se transformam em nossa justiça. Então o exemplo de Jesus não é uma boa notícia para nós, não é? Exatamente, o Evangelho me salva da incapacidade de seguir a Cristo como um exemplo para a minha salvação. Só pessoas que já foram salvas, justificadas e não tem mais nenhuma relação com a lei estão realmente caminhando com Cristo. Então aqueles que pensam que podem se enrolar em folhas de figueira das suas intenções do amor para com Deus, eles não entenderam a lei. Então eles não entenderam quando a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo. Essas pessoas não estão entendendo que as tuas boas intenções chegam nesse lugar. Então apenas ame a Deus e as pessoas não é evangelho, é a exigência da lei. E é exatamente a razão pela qual o mundo inteiro está condenado, porque Deus não foi amado jamais assim por um homem pecador, e nem como resultado disso esse amor horizontal se manifestou. Então você vê essa pessoa, essa pregação, esse pregador famoso está dando uma definição falsa de evangelho quando ele diz que o evangelho é amar a Deus e ao próximo. E ele está fazendo uma distinção falsa entre a lei e o evangelho. Mas essa pessoa se diz evangélica. Ela creu no evangelho? Pessoas assim creram no evangelho? Pessoas que não sabem o que é o evangelho, creram no evangelho? É óbvio que não. Você não pode crer no que você não sabe o que é. Se você tem uma definição do evangelho totalmente errada, então você creu numa coisa que não é o evangelho. Então o amor que define o evangelho, tem um amor que define o evangelho, mas não é o nosso amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a definição da lei, é o resumo da lei de Jesus, Moisés, enfim, a Bíblia. Agora, o amor de Deus por nós, miseráveis pecadores, o amor soberano de Deus por nós é que define o evangelho. Então, como nós encerramos domingo, 1 João 4,10 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não é isso, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, ou seja, um sacrifício que propicia a ira de Deus, exatamente porque nós não o amamos sobre todas as coisas, nem ao próximo. Então, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Isso define o evangelho, o amor soberano de Deus sobre homens que merecem a ira infinita, e não o amor de homens para com Deus. Isso não é o evangelho, porque as pessoas têm o mandamento como sugestões e não como lei. O que todos nós precisamos hoje é de um novo encontro com a lei de Deus. Nós precisamos de um encontro com a lei de Deus com a sua força total. Com a sua força total. Quando os israelitas ouviram Deus comunicar a lei no Monte Sinai, até Moisés tremia de medo. A lei nunca foi algo dado para que o homem sentisse confiança de ir até Deus. A lei de Deus, que é resumida em amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua mente, toda a tua vontade, a Bíblia diz assim em Hebreus 12, 20 e 21, porque não podiam suportar o que lhes mandava, o que era ordenado, a lei. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado, ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. É disso que nós precisamos, desse encontro com a lei.
Você vê, essas pessoas aqui, não, quando ouviram a lei, quando ouviram o estrondo do Sinai, da lei de Deus, não se sentiram confiantes, disseram, vamos lá, nós somos capazes, nós somos homens livres, nós vamos viver. Eles ficaram assombrados, o povo ficou aterrorizado, de tal maneira que Êxodo 20, 19, eles pediram para Deus não falar mais com eles. Sabe aquilo que Pedro falou, afasta-te de mim? Então a lei só leva o homem a esse lugar. Ou lá no final da Bíblia, em Apocalipse, quando a Bíblia diz que as pessoas vão pedir que os montes caiam sobre eles para tapar eles daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então é a lei, é as pessoas chegando diante de Deus pela lei. Então a Bíblia diz que o povo ficou tão aterrorizado, em Êxodo 20, 19, que ele diz, fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles pediram que Deus não fale mais conosco, que tenha sido a última vez que Deus falou conosco. Nós não queremos mais que Deus fale conosco. Deus fala contigo e você fala com a gente, porque a gente não quer mais. Eles estavam apavorados. É disso que nós precisamos, desse encontro da lei. Por que essa reação? Em Hebreus 12, 20 diz, porque eles não suportavam o que era ordenado a eles. Então, diz assim, a partir do 18, em Hebreus 12, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente e à escuridão. Ele está falando que vocês chegaram ao Evangelho, vocês não estão chegando à lei. Quando ele está descrevendo como é chegar à lei, e a gente precisa desse encontro com a lei aqui, ele diz, ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado na lei. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Então a lei de Deus não é uma lista de sugestões para você fazer o seu melhor, para você tentar o máximo possível. Não existe curva. Eu não sou como a lei diz, mas eu sou melhor que aquele lá. Não existe curva. A lei de Deus é uma exigência moral perfeita da glória de Deus, que tem que ser respondida naquele mesmo exato patamar. É por isso que toda justiça humana é trapo imundo perante Deus, porque aquilo que o ser humano faz não está sendo comparado com o que o outro ser humano fez, está sendo comparado com, quando a Bíblia diz amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, é o amor que Jesus tinha pelo Pai durante toda a eternidade, o amor que o Pai tinha pelo Filho durante toda a eternidade, o amor que o Espírito Santo tem pelo Pai e pelo Filho. É isso que é amar Deus sobre tudo, sobre tudo. Então por isso Paulo diz aquilo que nós vimos em Gálatas 10, 11, se o resumo da lei é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, então é óbvio que essa não só não é o Evangelho, mas é a definição oposta do Evangelho. A Bíblia diz assim, todos aqueles pois que são das obras da lei estão debaixo da maldição. É isso que o povo de Israel sentiu, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, que resumidas é o grande mandamento. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então você vê a bobagem que é a definição totalmente oposta que a pessoa fez, que é, infelizmente, aquilo que tanto o pessoal da teologia da prosperidade, lá da TMI, o evangelho social, ou enfim, a mega igreja, a pequena igreja, começaram a falar sobre aquilo que é o evangelho, que é o oposto do evangelho, ou aquelas pessoas que querem combater todos esses desvios, mas que ela também não prega o evangelho, mas diz que está ali sendo colocado como Paulo, como um defensor do evangelho. Então não está falando de usos e costumes, mas isso é tentar se aproximar de Deus através da lei. É sobre isso que Paulo está falando. Então nós fomos projetados para encontrar uma profunda satisfação em Deus e glorificar a Deus sobre todas as coisas, e o pecado é exatamente o oposto disso. Então a lei é uma expressão da própria glória de Deus, o peso final que Deus tem sobre tudo, e só um coração que dê esse peso final está amando Deus sobre todas as coisas. E
Isso manifesta o caráter perfeito moral de Deus. Então a resposta de Israel a Deus no Sinai não era: nós vamos tentar o nosso melhor. Não, era: faremos tudo o que for ordenado. Como? É óbvio que ninguém podia ser justificado pela obra da lei, é por isso que Paulo está dizendo, porque essa era a única resposta possível. Quando a lei de Deus vem com um trovão, é por isso que o livro de Hebreus está dizendo que você não chegou ao monte, à escuridão, aos trovões, é porque essa é a única resposta. Para confirmar o juramento deles, Moisés aspergiu sangue sobre o povo, confirmando visualmente o compromisso deles, como um compromisso perfeito do pacto, perfeito. Ou seja, ofereceu o mesmo que Jesus ofereceu enquanto viveu no mundo. Então não é de admirar que os israelitas ficaram aterrorizados pela voz do comando de Deus, da lei de Deus, e pediram que Moisés fosse o mediador deles. A gente não quer mais que ele fale conosco, que ele fale com você. Nós precisamos de você como um mediador. No entanto, quando Moisés estava lá, a Bíblia diz que ele também tremia de medo. Ou seja, ele estava na mesma situação dos outros. Então, quando Moisés se ausentou deles e subiu o monte para receber as tábuas da lei, o povo decidiu construir uma representação de Deus mais agradável, que foi o bezerro de ouro. Como eu já preguei aqui a respeito disso, eles falaram: esse é o Deus que nos tirou. Eles não estavam desrespeitando o primeiro mandamento, que é: não farás outros deuses. Eles estavam desrespeitando o segundo, fazendo uma imagem, tentando imaginar Deus, fazendo uma imagem mental de Deus que fosse mais adaptável, que é quando você começa a falar que o Evangelho é uma coisa que ele não é. Então eles fizeram um bezerro de ouro. Eles imaginaram Deus que não inspirasse tanto terror, tanto medo, o trauma que a lei de Deus trazia. Então eles podiam ter uma forma mais leve de culto e achar que oferecer aquilo que eles achavam ser suficiente ou melhor do que eles pudesse ser aceitável, de tal maneira que Êxodo 32:6 diz: e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Você vê a diferença? Então, é o culto da nossa geração. Isso engloba tanto o culto show quanto o culto legalista. Você diminuiu a lei, diminuiu a lei, e você começou a imaginar um Deus que não é o verdadeiro Deus. Você começou a ter definições do Evangelho que não são as definições bíblicas. Isso engloba tanto a teologia da prosperidade quanto o Evangelho moralista, legalista. Os dois estão fazendo a mesma coisa de uma maneira diferente. Se a voz da lei de Deus não nos descentralizar, não nos desequilibrar, não fazer a gente compreender que nossos melhores esforços só merecem a ira infinita dele, que estão muito distante de amar a ele de todo o coração, força, vontade, e muito distante daquilo que a lei exige, nós nunca vamos correr para Cristo como nosso mediador. Nunca. Nós sempre vamos começar com Cristo e ir para outro lugar. Ele é um mediador verdadeiro, não é? Então o sermão do faça mais, eu posso mais, você deve fazer mais, me faz lembrar. Eu vou colocar uma metáfora aqui, vou explicar ela só no final. Me faz lembrar um campo de concentração, e eu vou explicar depois porque eu acho essa uma visão perfeita de muitas das pessoas que querem defender o Evangelho, mostrando os erros da igreja, e o que eles pregam parece que levou homens para um campo de concentração. Então, em vez de nós inventarmos nossas próprias representações de Deus, em que a lei de Deus é menos do que ela é, de tal maneira que o meu melhor esforço vai ser aceito, em vez de eu perceber o oposto, nossos bezerros de ouros atuais, tanto no aspecto do erro que perde o Evangelho, como no aspecto do outro erro que perde o Evangelho, tentando supostamente defender um Evangelho. A lei não são sugestões gentis,
para a vida, ou não são regras que eu posso tentar o meu melhor. A lei de Deus, ou ela tem a resposta perfeita, ou ela me condena. Por isso Paulo diz: ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Então a lei de Deus não são conselhos úteis para a minha vida, em que eu posso ir aplicando paulatinamente, e ir melhorando, e tornando melhor e mais obediente. O que a lei precisa, o que a lei faz de verdade é nos levar até o ponto de Lucas 18:13, que diz: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Mas não é só no início, é durante todo o tempo. Eu nunca mais volto para a lei, porque eu sei que a lei sempre, ela sempre vai me levar ao lugar em que só a propiciação pode me deixar diante de um Deus santo. Então, não há equilíbrio entre lei e evangelho. Em momento nenhum você começa com o evangelho e vai para a lei, ou não há um meio termo. E não há, você vê, amar a Deus sobre todas as coisas é a definição da lei, e não há nenhum ponto de equilíbrio. A lei nos diz o que nós devemos fazer, o evangelho diz o que Deus fez por nós. Essas duas palavras são distintas, você tem que ouvir as duas. A gente não dá, o evangelho não enche as pessoas de uma alegria indizível e cheia de glória, porque ela não ouviu a lei. Se ele ouvisse o horror da lei, se ele sentisse o terror da lei, ele ia sentir a alegria indizível do evangelho. Mas é porque eu abrandei a lei a níveis maleáveis para o ser humano, é que quando eu ouço o evangelho, a graça é enfadonha. A graça é enfadonha para muitas pessoas, queridos. Elas cantam sobre a graça, falam sobre as doutrinas da graça, mas é tudo muito comum para elas. Elas não sentiram o terror da lei. Como eu estava dizendo domingo, que Jesus falou que João Batista falou e as pessoas não choraram. Ele veio e as pessoas não riram. E ele diz: são como crianças que nós brincamos de enterro e eles não choraram, então brincamos de casamento e eles não riram. Ou seja, se não há o horror da lei, não há alegria indizível cheia de glória do evangelho. Então cada um deve ser ouvido em seus próprios termos. Você tem que ouvir a lei no seu termo final e terrível, e então ouvir a graça no seu termo final e maravilhoso, com toda intensidade. Você tem que ouvir toda a intensidade da sentença da lei: maldito todo aquele que é das obras. Todos os que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Você tem que sentir a maldição, o malditos para o fogo eterno, a ira infinita de Deus. Você tem que sentir. É isso que a lei faz. Você tem que sentir todo o poder da lei. E aí você tem que sentir todo o poder da absolvição. Nenhuma condenação há. Isso traz alegria indizível e cheia de glória para pessoas que estão sofrendo horrores, mas isso não é nada perto daquilo que estão recebendo. Você tem que sentir toda a condenação da lei, e você tem que sentir nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem que sentir as duas coisas. Graça maravilhosa não é fútil, não é vazia, ou não é um tema de debates para a internet, quando você sentiu o horror da lei, você sentiu o peso da lei. Aquilo não, sabe? É por isso que nunca perguntas fúteis vão realmente impulsionar um coração realmente capturado pela graça. Por exemplo, Paulo tinha que responder pessoas assim, como nós também, como em Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós sentimos o peso final da condenação da lei, e nós nos gloriamos na graça que nos tirou de debaixo da lei. Então, por exemplo, Romanos 5:20, veio porém a lei para que o pecado abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque a graça reina em nós. O Romanos 7:4, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Ou seja, depois que você foi resgatado, você não volta para a lei, porque você morreu para a lei. Ele vai falar: olha, depois que você morre, você está livre, não é? Você morreu. Então, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que nós demos frutos para Deus. Estar em Cristo vai fazer nós darmos frutos para Deus, mas não tem nada a ver com a lei. Você vê, eu não voltei para a lei, nós estamos mortos para a lei para darmos frutos para Deus. Então, ao justificar os pecadores, Deus não abrandou a retidão da lei. Aquele trovão do Sinai não foi abrandado, pelo contrário. Mas
ele revela a glória da lei, da sua justiça, ao imputar a todos aqueles que ele salva a justiça de Cristo e imputar a eles o peso final da condenação da lei. Dessa forma, a justiça de Deus não foi sacrificada pelo seu amor. A ideia de Deus ter um amor incondicional que passa por cima dos erros e compreende é diabólica. Mas o amor e a justiça de Deus são mutuamente satisfeitos em Cristo, naqueles que ele deu ao seu Filho, agora, pelo seu sacrifício. Nós somos salvos pelas obras. Na verdade, nós somos salvos por um perfeito amor a Deus. E nós somos salvos por uma perfeita obediência a Deus, de Cristo. De Cristo. E qualquer coisa menor do que isso é trapo imundo. Nós não confiamos na carne, nem no minuto final das nossas vidas, depois de sermos igual Paulo. Quando Paulo disse que ele era o principal dos pecadores, ele disse isso décadas depois de ser cristão. Ele está dizendo, em mim mesmo eu estaria condenado. E olha que você vai ver uma vida de completa transformação. Mas ele diz, não, em mim mesmo não habita bem algum, mas a graça de Deus em mim. No entanto, a obra de Cristo, não nossa, é que é a base da nossa confiança. Então, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Essa é a base de toda a nossa confiança. Quando? No início, no meio e no fim. A boa notícia é essa. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então, visto que os pecadores são justificados, Paulo diz, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Então, as questões secundárias têm se tornado questões primárias na igreja. Por que Jesus veio? Qual era a sua missão? Jesus responde assim, em Mateus 20, 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que Jesus veio fazer no mundo? Dar a sua vida. Não veio... essa é a razão pela qual ele veio. Ele chama a minha hora. Quando ele foi repreendido pelos seus discípulos para não morrer, Jesus diz assim em João 12, 27, para esse propósito eu vim, para esta hora. Ou seja, eu não vim para outra coisa. Se vocês pensaram que eu vim treinar vocês para a melhor vida, vocês não entenderam. Eu vim morrer. Eu vim ser um sacrifício de propiciação. Quando Filipe pediu a Jesus para mostrar o caminho, Jesus não disse, ama o seu próximo com a si mesmo, e ama a Deus de todo o seu coração, e pronto. O que ele respondeu? Quando ele perguntou qual é o caminho para o Pai, mostra-nos o Pai, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho, Filipe. Quando o jovem rico perguntou, ele tinha uma visão da lei, como a lei fosse algo que ele mesmo cumprisse. Pode ver que ele falou para Jesus que ele cumpria desde a mocidade dele. Ele tinha essa visão pequena da lei, que é comum hoje. Então Jesus disse assim, olha, cumpra a lei. E Jesus queria mostrar como a visão da lei daquele jovem era totalmente inadequada, porque o jovem disse, mas eu tenho feito isso. E ele falou, então tá, então você vai lá e dá todos os seus bens. Jesus estava dizendo o seguinte, você não cumpre nem o primeiro mandamento, você ama muito mais o dinheiro do que a Deus. O dinheiro é um Deus para você. Você é um tolo. Mas quando Filipe perguntou, ele disse, eu sou o caminho, não a lei. Ele podia ter dito, olha, Filipe, faz isso, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e você vai estar tudo bem contigo. Ele disse, não, eu sou o caminho. Então, da mesma forma, Paulo disse aos coríntios que não só estava determinado a pregar Cristo, mas Cristo crucificado. Essa era a sua determinação, porque isso é o Evangelho, que era o escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas essa é a única boa notícia capaz de salvar tanto judeus quanto gentios. Aquilo que é escândalo para um e que é loucura para outros. Paulo sabia que os pregadores até usariam o nome de Jesus muitas vezes como algo que tinha um objetivo maior além do seu sacrifício. Mas ele disse, não eu. Mas ele diz assim, mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns
de vocês corrompidos em vossos sentidos e se apartam da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofreríeis. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho medo que o diabo, com a sua astúcia, fale que o Evangelho é uma outra coisa para vocês. Um outro evangelho, que uma coisa que não é o evangelho se torne evangelho para vocês, porque aí vocês perderam tudo. Então Jesus sempre força esses questionadores, como o jovem rico, a reconhecer que eles nunca guardaram a lei, que eles estavam condenados. Esse é o trovão da lei. Então Paulo desafiou os Gálatas: todos quantos, pois, são da obra da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então não há uma avaliação de curva, queridos. Não há como quase ninguém ama a Deus e eu amo um pouquinho, então ele vai ser assim. Não há avaliação de curva. O meu amor a Deus é maior do que o daquele cara ali. Isso não é avaliação. A lei é amar Deus perfeitamente, como ele é digno, como é justo. Ele ser amado como pai, como filho como pai. Isso deveria o quê? Nos colocar de joelhos, confessar nossa impotência absoluta, e não dizer que o evangelho simplesmente é amar a Deus. Isso deveria nos colocar, sentir o peso da impotência dos nossos corações. Mas em vez disso, muitas vezes desperta a nossa autojustiça, que faz as pessoas falarem: olha, o evangelho não é um monte de regras, é amar a Deus e ao próximo. Isso é o maior absurdo já dito. Ou nós pregarmos ao defendermos o evangelho, pregarmos algo que é a lei, as pessoas voltarem depois, começarem na graça e voltarem para a lei, e não a união com Cristo nos levando a dar frutos para Deus. Então, nesse último caso, nós evitamos a nobre, eu diria, propósito da lei de nos tirar de nós mesmos. A lei quer que você saia de você mesmo, que você veja que não há recursos em você, que não há esperanças em você, que o seu melhor esforço é inútil, e nos levar a Cristo. A lei quer que a lei nos leva a se desesperar de nós mesmos, a ver que nós somos um caso perdido. É você nunca mais olhar para dentro de você, para o seu coração, para as coisas dentro de você, tentando encontrar uma salvação. Não há salvação dentro de você é a razão de você estar perdido, e te levar para o Calvário, não para o Sinai. E quando nós somos levados para o Calvário, nós vamos ser constrangidos pelo amor. Um morreu por todos, logo todos morreram. Todo o processo de crescimento, salvo, justificação, sendo salvos, santificação, e salvo finalmente, glorificação, é algo feito pela união com Cristo, nunca pela lei. Então a lei, como eu disse, quando você vai ao Sinai, quando alguém prega e te leva ao Sinai, você pode ficar com medo, como aquelas pessoas ficaram do trovão da lei, mas isso não faz você odiar o pecado, ou amar a Deus e a sua glória. Só o Calvário pode fazer isso. Então as boas novas, Paulo acrescenta, é que Cristo, Gálatas 3,13, nos resgatou da maldição da lei, fazendo como? Nos dando uma força para nós cumprirmos a lei? Não. Fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, assumindo a maldição. Então Paulo diz: os judeus tropeçam em Cristo, Ele é a rocha de escândalo que está no caminho deles, porque Ele está no caminho do nosso ativismo transformacional. Os gentios amavam a sabedoria, eles sempre queriam um conselho, como eu disse, uma filosofia para mudar a sociedade, mudar o mundo. A maior parte das pessoas falando sobre o evangelho estão falando sobre as mesmas coisas, diretrizes como mudar a sociedade, melhorar o mundo, e falando que isso é o evangelho, dicas inteligentes. Então, se você fizer isso, a igreja vai ter uma multidão de adeptos. Paulo diz que os seus contemporâneos judeus amavam sinais e prodígios, ou seja, um poder que trouxesse o reino, que tratasse com os romanos, que tratasse dos dramas da vida. Mas os dois lados ficavam chocados com Cristo como propiciação, como aquilo que nos livra da ira de Deus, exatamente porque não cumprimos a lei, que é resumida no amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Então proclame Cristo como servo sofredor, como a propiciação, e o mundo não vai achar relevante, e a igreja também não, porque a igreja tem definições erradas do evangelho. Você vê mesmo pessoas que querem defender o evangelho. Então, para que existe a igreja?
A igreja existe para mudar de assunto, de nós para Deus, dos nossos atos de salvação para os atos de Deus, de nossas obras de santificação para mortos para a lei, unidos ao novo marido, darmos frutos para Deus, frutos da união com Cristo e não da lei. A igreja existe para mudar de assunto, de nossos atos para os atos de Deus, da salvação, de nossas várias missões de salvar o mundo, para a nossa missão de dizer que Cristo é o Salvador do mundo. Mas a igreja está cheia de missões de salvar o mundo. Nós queremos mostrar ao mundo que a igreja é a salvação do mundo, ou que a igreja tem a missão de salvar o mundo, mas a missão da igreja é pregar Cristo como Salvador. Ela não salva o mundo. O plano de Deus é salvar a igreja através de Cristo. Então Deus, outro dia alguém me disse, mas Deus não nos enviou ao mundo. Deus nos enviou ao mundo, isso é certo, mas não para salvar o mundo. Eu não fui enviado para salvar o mundo, você não foi enviado para salvar o mundo. Pelo contrário, Ele nos enviou ao mundo para dar o testemunho de um Salvador, de alguém que salva, e não eu para salvar o mundo. A minha missão não é salvar o mundo, a sua missão não é salvar o mundo. A igreja não foi enviada ao mundo como salvadora. A igreja não salva ninguém, ela não tem o poder de salvar. Essa não é a missão que Deus deu a ela. Ela deve proclamar que existe um Salvador. Ela tem que proclamar uma salvação que já foi feita na cruz. A igreja não salva nada, ela é salva. Assim como para, nessa união com Cristo, produzir esses frutos, o mal está no nosso interior e não fora de nós. Portanto, a salvação que vem de fora de nós. Nenhuma salvação podia vir do nosso interior, nem no início, nem durante, nem no final. Deus tem que começar, Deus tem que continuar e Deus tem que terminar. Essa salvação vem de fora. Nada que a igreja faz, amplia, completa, cumpre a suficiente obra de Cristo. Nada que a igreja faz. A igreja não foi chamada para complementar a obra de Cristo. A obra dele é suficiente, foi feita uma vez por todas. Ele é o Salvador. Ele nos salva da culpa, justificação, do poder, vai nos santificar e nos glorificar da presença do pecado finalmente. Mas é tudo Ele, tudo em Cristo. Então nós somos os pecadores que Ele salva. Nós não somos os redentores que Ele inspirou. Nós não somos os salvadores que Ele inspirou e mandou ao mundo. Nós somos exatamente os miseráveis pecadores que Ele salvou. E nós somos mandados para o mundo para pregar sobre esse Salvador, e não para sermos os salvadores do mundo. O plano de salvação é Deus salvando a igreja, não a igreja salvando o mundo. Esse é o conteúdo do nosso testemunho e a razão pela qual nós somos arautos. Nós levamos as boas novas que existe um Salvador, e não que nós somos os salvadores. Então, mesmo em termos de impacto evangelístico, é óbvio que a orientação a única orientação possível e eficaz é essa. O mundo pode não gostar do que nós pregamos, pode ser um escândalo ou pode ser uma loucura, mas pelo menos eles podem ficar aliviados ao verem que nós paramos de nos colocar como caminho, a verdade e a vida. Nós não somos o caminho, nós não somos a verdade, nós não somos a vida, nós não levamos as pessoas ao Pai, nós pregamos quem faz isso. Nós pregamos quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. Nós não somos a salvação do mundo, nós fomos salvos. Então, se a mensagem que a igreja proclama faz sentido sem a conversão, ela é falsa. E a mensagem que qualquer redefinição do evangelho faz, ela faz sentido sem a cruz, sem a ira de Deus, sem a propiciação. Ela faz sentido as pessoas dizerem, isso aí é bom, isso aí vai ajudar, isso aí vai ajudar o mundo, isso aí vai ajudar a sociedade, isso vai fazer as casas melhorarem, os casamentos melhorarem, as vidas melhorarem. Você não precisa da cruz, não precisa da propiciação. Qualquer compreensão do evangelho que não precise disso como algo central é a falsificação do evangelho. Então, se o evangelho não continua ofendendo os crentes, o evangelho não ofende só no início, ele continua ofendendo, porque nós somos simultaneamente justos e pecadores, e porque nós somos ainda pecadores, ainda há resquícios, não é?
talvez mais que resquícios, de autojustiça em nós, que precisam ser esmagadas pelo Evangelho, sempre, 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 pela lei, mostrando como nós somos totalmente capazes, e o Evangelho nos dando a boa notícia, semana após semana, ceia após ceia. Quando se fala de Cristo, muitas coisas podem acontecer, mas Cristo sem a cruz, você pode falar muitas coisas, mas nenhuma delas tem impacto, porque você só pode pregar Cristo e o Evangelho se ele for Cristo e este crucificado. É possível ser fundamentalista no sentido de falar que crê na Bíblia e não entender que Cristo é a totalidade, a substância da mensagem da Bíblia. Os fariseus, eles eram guardiões das Escrituras, eles amavam, entre aspas, a Bíblia. Jesus diz assim em João 5, 39, 40, examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Eles achavam que a vida eterna estava na Bíblia, eles só não achavam que a vida eterna era Cristo. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida. Ele está dizendo o seguinte: vocês acham que na Bíblia está o caminho para a vida eterna, só que esse caminho sou eu, e ela só fala de mim. Mas vocês, quando vão na Bíblia, vocês não estão procurando por mim, vocês estão procurando por outra coisa. As Escrituras que eles tinham, que era o Velho Testamento, nós vimos aqui alguns domingos atrás, como Jesus falando com os discípulos no caminho de Emaús, ele abriu as Escrituras para eles para recordar isso, em Mateus 24, Lucas 24, 26 e 27. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e discorrer por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Então, a parte de Cristo, a Bíblia é um livro fechado. Você vê, ele pode ser usado de várias formas, e nesta noite ele pode estar sendo pregado, tanto por alguém que está pregando a teologia da prosperidade, ou como alguém que acha que é o bastião da pregação da santificação, da santidade, e os dois estarem pregando algo que não tem nenhuma relação com o Evangelho. Então leia ela como Jesus no centro, e ela é a maior história já contada. Agora, a Bíblia sempre é banalizada quando ela é reduzida a um manual de instrução da vida, quer seja para você se salvar, ou para você mesmo encontrar um caminho de melhorar, e cada vez Deus estar mais feliz com você. Então, qual é o sentido dos livros históricos, dos salmos, da literatura, de sabedoria, dos profetas, de acordo com a própria Bíblia, os apóstolos e Cristo? A Bíblia é um drama sendo desenrolado que tem Jesus como seu personagem central. Tudo nela diz respeito a Ele. Então, os santos do Antigo Testamento não foram heróis da obediência, eles foram heróis da fé, mas eles eram pecadores que, apesar da sua própria hesitação, receberam como um dom a fé para se apegarem à promessa de Deus de que um Salvador os resgataria. Ou seja, o Evangelho. De acordo com o apóstolo Paulo, todo o Antigo Testamento estava falando sobre o Evangelho da livre justificação. Ele diz assim em Romanos 3, 21, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, que foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, tudo o que a lei falava era sobre, e os profetas, era de uma justificação que seria feita sem a lei, em Cristo, apontava para Ele. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro diz a mesma coisa, quando ele fala sobre uma alegria indizível e cheia de glória, é porque eles viram como isso é operado, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Então ele diz assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros, destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, quando eles profetizavam na velha aliança, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. Ou seja, então é o seguinte, os profetas, eles falam sobre coisas que vocês estão experimentando, tudo que eles falaram, falava sobre isso, sobre o que Cristo faria, sobre os sofrimentos dele, e não é de surpreender que, de acordo com Jesus, a Bíblia inteira é sobre ele. Mas nós resolvemos que outro alguém, outra coisa devia ser o foco da nossa pregação hoje, nessa semana, então nós perdemos tudo. Muitas pessoas podem dizer, olha, o pastor já entendi isso, mas como é que isso pode ser relevante para a cultura? Pense, queridos,
A igreja dos Gálatas estava vivendo um cristianismo sem cruz, sem Cristo, mas eles falavam de Cristo o tempo todo, e falavam da cruz, mas Cristo, cruz, não tinha o significado que a Bíblia dá a eles, a essas coisas. E sem essas definições, eles não tinham o Evangelho, não é? Então, Jesus, quando você tira qualquer parte da Bíblia de apontar para Cristo como Cordeiro crucificado, que Paulo disse que seria o único tema da sua pregação, você desloca toda a verdade do ponto em que ela está para um lugar onde ela deixa de ser verdade. Então você vai ter Jesus como treinador da vida, Jesus como terapeuta, Jesus como amigo, Jesus como fundador da civilização ocidental, ou o exemplo da vida radical, o exemplo de como tratar o próximo. E você pode até falar um pouquinho da cruz no final do sermão, mas a questão, porém, é que estamos pregando a palavra de Gênesis e Apocalipse como um testemunho de Cristo crucificado, como testemunho daquilo que Deus faz e não daquilo que a gente faz. Em outras palavras, você pode perder o Evangelho por adição e por subtração, por acrescentar coisas ou por tirar coisas, e você deixa lá aquelas coisas sem significado. C.S. Lewis, no seu livro Cartas do Inferno, né, no Brasil botaram esse nome, não é? E ele diz assim: é um demônio velho instruindo um demônio jovem. É muito, muito interessante. Então, ele diz que Cupim, esse demônio velho, está ensinando ao jovem, e diz assim: o Cupim deveria fazer as igrejas se interessarem pelo cristianismo e algo mais. O cristianismo e a guerra, o cristianismo e a pobreza, o cristianismo e a moralidade, e assim por diante, e afastar as pessoas de Cristo e este crucificado. Ele falava: olha, faz o seguinte, você não pode tirar o cristianismo, tirar Cristo. Você fala cristianismo e a pobreza, cristianismo e o social, cristianismo e a guerra, cristianismo e a ecologia, e assim você faz eles perderem o Evangelho. Ou seja, eu estava dizendo, alguém diz assim: mas como tornar Jesus relevante para a nossa época? Quando você diz isso, você está dizendo que Cristo crucificado não é relevante, não é? Mas Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está em João 1,29. C.S. Lewis aqui, eu e qualquer pessoa que realmente foi transformado pelo Evangelho, quando a mensagem básica da igreja, sabe, quando a mensagem básica da igreja é menos sobre quem Cristo é e o que Ele faz para nos resgatar da maldição da lei, da ira de Deus, mas sobre o que nós temos que fazer para melhorar o mundo, ser relevante para a cultura, isso pode ser interessante para o mundo, mas não é mais o Evangelho. Isso pode ser interessante para a igreja contemporânea, mas não é mais o Evangelho. Então, independente de quanto o seu nome seja invocado, a religião do que faria Jesus e a ecologia, Jesus e isso, não é o Evangelho, não é a fé cristã. Então, não pensar que Cristo crucificado é relevante e pensar que Cristo e os valores da família é relevante é ter perdido completamente o Evangelho. Ou Cristo e a fome no mundo é assemelhar ao Evangelho à lei, porque é assim que você falar que o Evangelho é Cristo e a fome no mundo, você vai começar a falar sobre o que nós temos que fazer e não sobre o que Cristo fez. Quando as pessoas pedem uma pregação mais prática, uma mensagem mais relevante, que Cristo este crucificado, o que eles estão pedindo é que você pregue a lei, não o Evangelho, porque eles estão dizendo que o Evangelho não é relevante. Então, outra maneira de dizer isso é que preferimos dar a Deus um papel de coadjuvante na nossa história e na história do mundo, do que dizer a história é sobre Deus, a Bíblia é sobre Deus. Em vez de sermos reformulados no drama da redenção e progresso feito por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós pensamos: como Deus pode consertar os casamentos? Como Deus pode consertar a cidade? Como Deus pode consertar os problemas sociais? Como Ele pode me tornar um líder mais eficaz? Essas perguntas não são inúteis, não é?
existe sabedoria na Bíblia, mas não são questões nem de perto centrais naquilo que a Bíblia tem como tema, a menos que Cristo seja publicamente exibido como crucificado, afixado diante de nós toda semana, de tal maneira que ele falou para celebrar a ceia sempre que nós nos reuníssemos, lembrássemos, nós como os Gálatas vamos deixar-nos ser levados na direção em que nós começamos com Cristo e seu Espírito, e depois tentamos aperfeiçoar na lei aquilo que o Evangelho começou, e começamos a ver a igreja como a salvadora do mundo, e não como a missão de pregar Cristo como um salvador. E uma vez que até mesmo os cristãos permanecem ao mesmo tempo pecadores e santos, pecadores e justos simultaneamente, o que acontece dentro de nós, o que nós podemos medir e controlar, o que podemos ver e sentir, não é aquilo que na verdade está definindo o que foi feito em nós. E esses métodos de aferição sempre acabam por fazer nós pensarmos que o que nós fazemos é que nos faz aceitáveis diante de Deus, em vez de vermos que o resultado do que Deus faz são os frutos da nossa união com Cristo. Então, cada um tem sido enviado, e as igrejas e a igreja em sua própria missão, mas não como embaixadores de um Salvador, mas na sua missão de salvar o mundo, salvar as pessoas. Mas nós somos chamados simplesmente para proclamar que Cristo este crucificado é a única coisa relevante para o homem debaixo da ira de Deus. E uma vez libertados pelo Evangelho da condenação da lei, nossos corações são cativados cada vez mais pela beleza de Cristo, e nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo, e nós começamos a produzir frutos para Deus, mas nós nunca mais vamos de volta para o Sinai. Então, nosso tempo está acabando. Eu não sei, aquele relógio está funcionando, parou, eu acho, de novo. O meu aqui está num outro horário. E quase sempre que a gente vê, eu cresci na igreja, o Velho Testamento era sempre falar da Bíblia cheia de heróis que deviam ser imitados e vilões que não deviam ser imitados. Então eu passei nunca vendo Cristo no Novo Testamento na minha infância. Eu ouvia: seja fiel como Abraão, consagrado como Moisés, e assim por diante. Qual eram as 5 pedras lisas que eu ia usar para derrubar Golias? E a Bíblia era a fábula de Esopo, né? Tinha sempre um princípio moral no final, no qual eu devia pressionar na minha vida para agradar a Deus. Mas, como eu disse no domingo, Abraão de muitas formas foi um fracasso moral, Davi foi um fracasso, e Moisés e Jacó falhou e foi um fracasso tantas vezes. No entanto, você vê, Deus é o único herói da Bíblia. Por graça, Ele salvou esses homens, Ele deu a eles um coração para crer, Ele continuou trabalhando neles essa graça. E os reformadores, ao pregarem a respeito disso, pregaram exatamente como a Bíblia mostra para nós Cristo em cada parte. Então, o que Deus queria mostrar no Velho Testamento é que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. O que você vai ver é que Davi falhou várias vezes, apesar de ter um coração segundo o coração de Deus, era só um homem em que Deus, por graça, regenerou e estava operando a sua graça nele. Mas há histórias incríveis na vida de Davi que só mostram a infinita graça de Deus. E a descendência de Davi produziu um rei maluco atrás de outro rei maluco, mas a Bíblia diz que Deus daria um salvador através daquela linhagem, e Ele fez isso, mostrando que apesar de toda essa loucura do pecado, Deus foi o que se manteve fiel nas páginas do Velho Testamento e trouxe salvação para nós. Então, em cada caso, você vai ver um santo e um pecador, em Moisés, em Davi, em Abraão, um homem justo e pecador, um homem justo pela graça de Deus, sendo santificado pela graça,
Então, Lutero, quando pregou a respeito disso, por exemplo, de Davi com Golias, ele não falou, olha, agora seja um Davi contra os Golias. Lutero pregou assim: quando Davi venceu a grande Golias, a boa e encorajadora notícia chegou aos judeus. Seu inimigo terrível havia sido abatido. Eles haviam sido resgatados e tinham obtido alegria e paz. Eles cantaram e dançaram e foram felizes por causa disso. E Lutero continua: assim, este é o Evangelho de Deus, ou do Novo Testamento. É uma boa história e um relato enviado a todo mundo pelos apóstolos, falando de um verdadeiro Davi que lutou contra o pecado, a morte, o diabo, e os venceu, e desta maneira resgatou todos aqueles que estavam cativos e que o Pai deu a ele estavam cativos pelo pecado, e o Pai deu a ele. Eram aflitos com a morte, dominados pelo diabo, como Israel estava para ser por Golias. Então, os atos salvíficos de Deus por meio de Davi apontam para os atos salvíficos de Deus por meio de Cristo. Deus salvou Israel através de Davi. Deus salvaria a igreja. Deus salvaria de fato o Israel de Deus através de Cristo. É isso que apontava. Então, em vez de fazer uma conexão entre Davi e um mero modelo para a vida cristã, você vê, Lutero fez a conexão certa. A Bíblia é sobre Cristo, sobre o que ele fez. É o que Cristo fez. E a igreja medieval tinha alegorizado a Bíblia e tinha feito dela princípios morais para nós seguirmos. E a pregação moralista, ela faz isso, porque ela não nos mostra que nós somos pecadores impotentes que precisam ser resgatados, mas gente decente que pode, através do trovão da lei, se tornar melhor e melhor. E os incrédulos podem ouvir o trovão da lei e também, se quiserem, se voltarem para Cristo. Isso só mostra que nós somos pelagianos no coração. A vida transformada é resultado de nós sermos totalmente salvos da maldição da lei e não estarmos mais debaixo da lei, e não por aplicarmos ela à nossa vida. A base da salvação é a perfeição na vida de Cristo. Então, na Idade Média, eles levaram as pessoas de volta para si mesmo, para dentro. E hoje é comum isso, não é? Mesmo quando as pessoas vão ler a Bíblia pela manhã, nós estamos produzindo pessoas, igrejas cheias de pelagianos praticantes. As pessoas estão buscando o quê? Só uma meditação chamada devocional. Eu estou querendo me sentir bem naquele dia, ter uma inspiração para o dia. Eu leio um texto da Bíblia, aí eu me sinto melhor, aí vou enfrentar o dia. Isso é a meditação devocional. Você vê, aquela pessoa não leu a Bíblia para encontrar Cristo ali. Ela estava voltada para dentro. Eu quero me sentir melhor, eu quero me sentir bem. Não é ser tirado de si mesmo para uma história que está envolvendo toda a história, ou seja, uma história sobre Deus, mas é tentar pegar essa história, botar dentro de mim e particularmente me sentir melhor para aquele dia. Isso não é notícia, queridos, isso é terapia, o que as pessoas buscam. Então eu tinha tanto a falar a respeito disso, mas eu falei que quando as pessoas pregam santificação e dizem que está defendendo o Evangelho, eu sinto e vejo como uma grande metáfora disso, um grande campo de concentração. Porque o que acontece? Essas pessoas pregam muito pouco o Evangelho, se é que pregam, e Cristo, e nos mostram sempre a suficiência de Cristo, a beleza de Cristo, a glória de Cristo, das doutrinas da graça, da salvação soberana de Deus. O que elas dizem, quase que o tempo todo, é como a igreja está errada, como a vida das pessoas não é santa, e como você deve ser santo, como você deve se comprometer, e mais, e fazer mais, e fazer mais. E essa dieta de fazer mais, de fazer mais, de fazer mais, sem alimento, é exatamente o que o campo de concentração era. O que as pessoas faziam no campo de concentração? Faziam as pessoas trabalharem a exaustão, mas davam a elas uma comida miserável. Você viu como as pessoas ficavam no campo de concentração? Elas ficavam com pele e osso, não é assim? Porque as pessoas faziam aquelas pessoas acordarem de manhã e trabalhar pesado, e aí na hora do almoço dava a elas uma água rala, e aí trabalhar pesado, e no final do dia uma água rala, e dormir mal, e mais água rala amanhã, e mais trabalho, e é o que essas pregações fazem. As pessoas gastam pouco tempo pregando sobre a beleza da obra de Cristo. Ou seja, as pessoas são subnutridas. Não estou falando de quem prega
a transformação que a união com Cristo faz, não isso, prega a santificação como fazer mais, ou seja, essa pessoa não entende que é a grande alimentação sobre o evangelho da graça, que faz o homem ficar forte para viver, para produzir frutos para Deus. Mas o que a pessoa faz é dar às pessoas um alimento ruim do evangelho e falar sobre fazer mais. E essas pessoas tentam fazer mais, e o que elas fazem? Elas vão ficando cada vez mais fracas, mais magras. Não há nenhum recurso, não há nada. É um campo de concentração, é comida ruim e muito trabalho. Você sai da igreja com aquela sensação de que você tem que fazer mais, que senão Deus não vai estar assim, ou assado, em vez de ser o contrário, a beleza da aceitação, da obra perfeita de Cristo, do amor de Deus em Cristo, de nenhuma condenação em Cristo, e aí a pregação de toda essa verdade, dia após dia, da cruz, do sangue, do pão, de Cristo como caminho, de Cristo como a verdade, dele como Salvador do mundo, não eu Salvador do mundo, não a minha missão sendo salvar o mundo, ou salvar a mim mesmo, ou salvar a minha família. Cristo, a graça que foi através de Cristo, e isso me alimentando, me deixando forte aqui, para me estar com toda a armadura de Deus, para me estar forte, e na minha união com Cristo, produzir frutos para Deus, que são um fruto do Espírito. O fruto do Espírito, aquilo que honra, aquilo que vai me fazendo mais parecido com Cristo, é a pregação do Evangelho. E aí agora, tudo aquilo que eu sei que honra a Deus, como eu disse, eu posso amar a lei de Deus. Amar a lei de Deus. Você sabe que Lutero disse assim, amar a Deus, quando ele estava naquele conflito antes das reformas explodir, ele disse, amar a Deus, eu às vezes odiava a Deus, porque a única coisa que eu conseguia entender era a lei. E eu entendia, diferente das outras pessoas, a lei como a lei é. Eu só entendia que a lei podia me condenar. Você só pode amar a lei quando você já não está mais debaixo da lei, ou se você é um ignorante sobre a lei. Porque se você vê a lei como a lei sem o evangelho, você não pode amar. Agora o homem pode amar a lei porque ele não está mais debaixo da lei, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque ele está diante de Cristo no Calvário, ele vê a beleza, ele vê o que o pecado fez ali, ele ama cada vez mais Cristo e cada vez mais odeia o pecado. Então o que alimenta isso, o que alimenta esse crescimento, a santificação, é a pregação do Evangelho, é a visão de tudo que Deus é para nós em Cristo, e não o oposto. O oposto faz mais, enquanto não me dá esse alimento, é um campo de concentração, é alimento ruim e muita coisa para fazer. Nos esgota, nos destrói aos poucos, nos enche de uma ideia de que eu posso, e de que há autossuficiência em mim, e de que eu estou melhor espiritualmente por causa disso, daquilo que eu faço, e não Cristo. E é óbvio que vai chegar um momento em que há uma ruptura, porque o ser humano vai ver a verdade, não é? O poder da graça opera de maneira totalmente diferente. Ela opera a partir da minha salvação em Cristo, de nenhuma condenação, me leva para o Calvário e não para o Sinai, e ali eu sou alimentado diariamente, em cada culto, em cada pregação, pela verdade do Evangelho, pela beleza de Cristo. Isso encanta o meu coração, fortalece os músculos espirituais, pelo esse pão que eu como, e então eu começo a produzir frutos da minha união com Cristo. Esse é o poder do Evangelho para a nossa salvação, do poder do pecado, da culpa do pecado e finalmente da presença do pecado. Vamos ficar de pé, vamos orar. No início a palavra era com Deus o Altíssimo, na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus, outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem Deus, outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei, outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou sim
amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Outro nome igual